o sistema reprodutor e os golfinhos. Olá, meu nome é Isabela e no nosso encontro anterior conversamos sobre o sistema digestivo e suas particularidades em aves migratórias. O tema do vídeo de hoje é super interessante também. Vamos falar sobre as características importantes do sistema reprodutor e conhecer um pouco sobre como funciona a reprodução de golfinhos, que envolve situações muito curiosas. Ah, e aproveitem bem, porque esse vai ser o último vídeo dessa série, viu? Então bora lá! A reprodução é basicamente a capacidade que os seres vivos possuem de produzir descendentes. Ela é considerada a função biológica mais importante do organismo, afinal, garante a sobrevivência da espécie, sua perpetuação e a manutenção das linhagens genéticas. No caso do mundo animal, a perpetuação da espécie é o principal fator a ser considerado quando falamos de reprodução. Além disso, graças ao processo de reprodução, é gerada a variabilidade genética da espécie, fundamental para a evolução dos grupos de seres vivos. E quando pensamos no sistema reprodutor animal, nos deparamos com uma gama super variada de maneiras de se reproduzir, incluindo diferentes órgãos, comportamentos e estratégias. Existem, por exemplo, grupos de animais que conseguem copular e se reproduzir apenas uma vez durante a vida toda, como alguns poliquetas, polvos, libélulas e peixes. Os bichos que apresentam essa característica reprodutiva são chamados de semélparas. Já em relação aos animais que têm a capacidade de se reproduzir várias vezes ao longo da vida, como seres humanos, damos a eles o nome de heteróparas. Alguns animais podem também ser hermafroditas, mas não apresentar os sexos feminino e masculino ao mesmo tempo. Por exemplo, o animal pode ser fêmea enquanto jovem e depois, quando adulto, ele se transforma em macho. Mas isso não significa que serão desenvolvidos órgãos masculinos ou femininos para a cópula, e sim que o sistema reprodutor terá a capacidade de produzir gametas femininos e masculinos em diferentes momentos da vida. Outra coisa muito interessante e importante de se comentar é sobre a relação da reprodução animal com os fatores ambientais, como a temperatura e a luminosidade. Em locais em que o inverno é rigoroso, por exemplo, com temperaturas extremamente baixas e dias mais curtos, esses fatores podem afetar negativamente a sobrevivência da prole. Nesses casos, eles são percebidos pelos animais e induzem a inibição de alguns hormônios envolvidos na reprodução, que retardam o processo de desenvolvimento de fetos ou ovos. Esse comportamento é chamado de diapausa, sendo essencial para evitar que a prole nasça em um ambiente desfavorável. Outro exemplo dessa intrínseca relação com os fatores ambientais é o caso da reprodução de mamíferos. Nesses animais, o acúmulo de gordura corporal é muito importante, pois está relacionado com o índice de fertilidade do organismo e a produção de hormônios sexuais. E isso faz todo sentido. Afinal, se um indivíduo tem um depósito suficiente de gordura, significa que há uma abundância de alimentos no ambiente, aumentando as chances da prole sobreviver. Caso o ambiente seja considerado ameaçador, esse risco é detectado pelo corpo e o processo de reprodução entra em suspensão. Considerando o ciclo menstrual humano, por exemplo, eventos externos ao organismo, como picos de estresse, podem antecipar ou retardar a ovulação, pois influenciam a produção hormonal. Mas como as respostas ao ambiente são controladas e reguladas? Bom, a produção hormonal é desencadeada pela ação do hipotálamo e da adenohipófise, sempre com o objetivo de transformar o organismo em um ambiente adequado para a reprodução. Os diferentes estímulos que chegam a esses centros nervosos têm origens diversas, e o que desencadeia alterações no ciclo são justamente estímulos externos que acionam ou não o centro de memória do indivíduo. Isso acontece porque são neurônios que coordenam a liberação dos hormônios, existindo inclusive uma comunicação muito próxima do hipotálamo com o hipocampo, que é considerado a principal sede da memória humana. Então, tanto os estímulos ambientais
quanto o estado emocional do organismo podem ter influência nos neurônios hipotalâmicos e na produção hormonal. Portanto, como vocês puderam ver nesse vídeo e nos anteriores, a relação com o sistema nervoso é fundamental para o funcionamento de todos os sistemas e processos existentes nos animais. Afinal, nesse caso, há uma comunicação muito importante do ambiente externo com a regulação hormonal. Mas beleza, agora que já conhecemos um pouco do sistema reprodutor animal e já falamos bastante sobre os seres humanos, que tal conversarmos sobre um outro grupo de mamíferos, os golfinhos. Isso mesmo, apesar de parecerem grandes peixes, os golfinhos são mamíferos que pertencem a um grande grupo, o dos cetáceos, o mesmo das baleias. Os golfinhos estão dentro da subordem Odontocete, que compreende os cetáceos que possuem dentes. Esses animais são encontrados em quase todos os ambientes aquáticos do mundo, sendo que existem espécies que vivem em rios, na costa entrando em estuários, em alto mar e, em alguns casos, possuem ampla distribuição. No Brasil, os golfinhos que mais são encontrados são o boto cor-de-rosa, a toninha, o golfinho nariz de garrafa e o golfinho rotador. Mas como será que eles se reproduzem? A cópula dos golfinhos varia bastante de espécie para espécie, havendo algumas que copulam encostando suas barrigas, outras que formam um T na hora de encaixar seus corpos, e ainda tem aquelas cujos machos esperam que a fêmea venha à superfície da água para respirar, e depois saltam da água tentando fisgá-la com seu órgão copulador. E em 2017, a pesquisadora Dara Urbach, especialista em mamíferos marinhos, compartilhou com a revista Science uma peculiaridade dos golfinhos. Esses animais copulam durante o ano inteiro, mesmo quando só podem conceber em determinados períodos do ano. De acordo com seus estudos e observando como os órgãos genitais dos golfinhos se alinham, é possível que certas posições corporais ofereçam uma maior probabilidade de resultar em uma fertilização bem-sucedida do que outras, e essas outras podem, então, serem praticadas para outros fins que não a reprodução. Pode ser uma brincadeira? A prática estaria relacionada com hierarquia? Estaria estabelecendo um domínio? Seria um aprendizado? Segundo a cientista, a cópula pode ter muitas funções sexuais para esses animais. No caso específico do golfinho rotador, espécie muito comum na região de Fernando de Noronha, em Pernambuco, seu ciclo reprodutivo foi detalhadamente registrado por pesquisadores do projeto Golfinho Rotador. A partir do monitoramento feito pelo projeto, sabe-se que a gestação dos golfinhos rotadores tem duração de 10 meses e meio, sendo que as fêmeas têm apenas um filhote a cada 3 anos. Além disso, outro fato super curioso é que eles têm relações sexuais em grupo. Esses grupos de cópula têm de 50 a 150 indivíduos e durante o ato pode acontecer de uma fêmea copular com até 30 parceiros, que não são fixos. Os pesquisadores explicam que essa é uma das espécies que copulam encostando suas barrigas. Então, o que acontece é que o macho se posiciona de barriga para cima para realizar o ato sexual e a fêmea fica sobre ele. Outra espécie muito legal e presente no Brasil é o boto cor-de-rosa. Super conhecido por conta do folclore nacional, essa espécie é exclusiva dos rios da bacia amazônica e também é bastante estudada por cientistas. Um fato bastante interessante sobre o boto cor-de-rosa é que os machos adultos da espécie costumam carregar objetos, como galhos e pedaços de argila, que servem de apetrechos para sua exibição sociossexual às fêmeas. De acordo com pesquisadores, isso, junto com o dimorfismo sexual na cor e no tamanho do corpo, indica que o sistema de acasalamento desse animal é poligínico, ou seja, o macho frequentemente acasala no mesmo período com várias fêmeas.
Além disso, é documentado que os botos fêmeas têm um filhote por gestação, sendo que ela pode durar cerca de 11 meses ou de 12 a 13 meses. Ainda não há um consenso sobre isso. Sabe-se também que as fêmeas podem estar grávidas e amamentar ao mesmo tempo, além de não haver indicações de que elas tenham senescência reprodutiva, como acontece com as humanas. Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar sobre os golfinhos para vocês. Eu espero que tenham gostado desse assunto e também dos outros vídeos dessa série. Até mais!